No vídeo de hoje falaremos sobre frações, o que são e como se lê. Eu sou a professora Elizabeth e sejam bem-vindos ao canal. As frações já eram utilizadas por volta de 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo para auxiliar na demarcação de terras que eram inundadas uma vez por ano pelo rio Nilo. Mas o que é frações? Frações é uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Vamos considerar aqui essa nossa folha de papel. Eu vou dividir essa folha em 4 partes iguais. Então, aqui está a nossa folha dividida em 4 partes iguais. Eu vou pegar uma parte, essa parte aqui. Essa parte, ela é representada por 1/4. Esse 1/4 é que eu chamo de fração. Como nós podemos ver aqui, ó, eu dividi o inteiro em 4 partes iguais e peguei uma parte. Então, eu vou ter o que a gente chama de fração 1/4. Esse 1 ele é chamado de numerador. Esse traço aqui é chamado de traço de fração. E este número aqui, que é o 4, ele é chamado de denominador. O que é numerador? O número 1, ele indica a parte do todo que eu pintei. E ele é chamado de numerador. O 4 representa o número de partes em que eu dividi o inteiro. O numerador e o denominador, eles são chamados de termos da fração. Juntando a minha parte pintada e essas minhas partes não pintadas, eu tenho a seguinte fração: 4/4, que é igual a 1 inteiro. Considerando aqui, ó, os 4 pedaços, eu vou ter 4/4, que é igual a 1 inteiro. Vamos ver agora esse outro nosso pedaço de papel aqui, que tem o formato de um quadrado. Lembrando que o quadrado ele tem os lados todos com a mesma medida. Aqui nos cantos nós temos ângulos de 90 graus. Vamos dobrar assim. Vou dobrar aqui no meio, assim. Vou dobrar novamente. E vou dobrar novamente aqui. Vocês podem perceber que está dividido aqui, ó, em partes iguais. Então, vou abrir agora. Vou riscar para ficar melhor para vocês verem.
Então, esse meu inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, eu dividi esse meu inteiro em 8 partes iguais. Considerando a parte que eu vou pintar aqui, bora lá. Esta, esta e esta. Considerando essas 3 partes aqui que eu pintei, que fração vai representar a parte que eu pintei? Como eu pintei 3 pedaços, então significa que o meu numerador vai ser 3. Aí eu vou passar o traço de fração. Em quantas partes foi que eu dividi o inteiro? Eu dividi em 8. Então, essa parte pintada representa 3/8. E que fração representa a parte que eu não pintei? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. A parte que eu não pintei é representada pela fração 5/8. Aí eu posso perguntar também assim: e que fração representa todo o inteiro? Aí eu teria a fração 8/8. Vamos lá de novo? 3/8 representa a fração que eu pintei. 1, 2, 3. Então, 3/8. 5/8 representa a fração que eu não pintei. 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 foi o que eu não pintei. E todo o inteiro é representado pela fração 8/8. No caso, eu estou juntando as partes que eu pintei com as partes que eu não pintei. Precisamos ter alguns cuidados, tá? Eu só falo de fração quando eu divido meu inteiro em partes iguais. Vamos ver aqui, ó. Essa parte amarela significa que é 1/2 da fração. Vamos observar agora esse aqui. Essa parte amarela aqui, que eu peguei do meu inteiro aqui. Que fração ela representa? Aí nós vamos ter que ter um cuidado, tá? Se nós observarmos aqui, essa parte amarela, vou dobrar aqui para vocês observarem. Ela não representa a metade do meu inteiro, não é? Por quê? Olha aqui, a metade seria bem aqui, ó. Então, nós temos que tomar cuidado. Fração é quando eu divido o inteiro em partes iguais e tomo algumas partes desse inteiro. Vamos ver se dá para escrever uma fração representando essa parte amarela. Ó, agora eu dividi meu inteiro em partes iguais. Que fração representa a parte amarela? Vou riscar aqui para vocês verem melhor. Então, que fração vai representar a parte amarela? 2/3. Que fração vai representar a parte branca? 1/3.
Que fração representa todo o inteiro? 3 terços. Então, 2 terços é a parte amarela, porque do inteiro eu peguei 2 pedaços. O denominador é 3, porque eu dividi em 3 partes iguais. A parte branca é representada por 1 terço. Por que que é por 1 terço? Porque o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais e eu peguei uma, que é a branca. E o inteiro todo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3. Foi dividido em 3 partes e eu peguei 3, se eu considerar o inteiro todo. Então, o inteiro todo ele é representado pela fração 3 terços. E como é que eu leio fração? Eu já fiz um vídeo também aqui falando sobre esses conceitos de frações que vocês podem até dar uma olhadinha depois. Como é que eu leio frações? As frações são lidas da seguinte maneira. Primeiro eu leio o numerador, no caso aqui, ó, 1. E depois eu leio o denominador, meio. Quando o denominador é 2, sempre eu vou ler meio. Então, por exemplo, 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios, 10 meios, 21 meios, e assim vai. Eu sempre leio o numerador e o denominador, vou ler a palavra meio. Quando o meu denominador for 2, eu vou ler a palavra meio. Se o meu denominador for 3, eu vou ler 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços e continua. Sempre eu leio primeiro o numerador e no denominador, como é 3, eu vou dizer terços. 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços. Se o denominador for 4, eu vou ter 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos. Leio sempre primeiro quem? O numerador. Depois, quando o denominador é 4, eu vou ler a palavra quartos. Então, eu tenho 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos. Se o denominador for 5, eu vou ler 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 11 quintos, e assim vai. Eu leio o numerador, como o denominador é 5, eu leio quintos. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 11 quintos, 20 quintos, e continua. Se o denominador for 6, aí eu leio 1 sexto, 3 sextos, 7 sextos, 21 sextos. Sempre eu leio o numerador seguido da palavra sextos, quando o denominador for 6. Quando o denominador for 7, eu leio 1 sétimo, 3 sétimos, 7 sétimos, 11 sétimos. Eu leio o numerador seguido da palavra sétimo. 1 sétimo, 3 sétimos, 7 sétimos, 11 sétimos. Se o denominador for 8, 1 oitavo, 5 oitavos, 21 oitavos, 30 oitavos, 17 oitavos. Eu leio o numerador seguido da palavra oitavos, quando o denominador for 8. 1 oitavo, 5 oitavos, 21 oitavos, 30 oitavos, 17 oitavos. Se o denominador for 9, 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos e continua. Eu leio o numerador seguido da palavra nono, para quando o denominador for 9. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos. Se o denominador for 10, o que eu vou fazer? Eu vou ler décimo.
1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos. A gente lê o numerador e o denominador é décimo. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos, 20 décimos, 15 décimos. E assim vai. E se o denominador for 11? Aí eu já vou ler diferente. Eu vou ler sempre primeiro o numerador, continuo lendo primeiro sempre o numerador, e o denominador eu vou ler normal, aí acrescentar a palavra avos. Por exemplo, aqui eu tenho 11 avos. Vai ser escrito desse jeito. 11 avos. 2, 11 avos. Quando for do 11 em diante, eu vou acrescentar a palavra avos. Então, do 11 em diante, eu leio normal e acrescento a palavra avos. Se eu tiver aqui, 3, 12 no denominador. Se eu tiver 3 no numerador e 12 no denominador, como é que eu vou ler? 3, 12 avos. Se eu tiver 5 no numerador e 27 no denominador, como é que eu vou ler? 5, 27 avos. Depois que passar do 10, que no 10 eu ainda vou ler décimo, quando o denominador é 10. Do 11 eu já vou começar a ler como? Eu leio o numerador, leio o denominador e acrescento a palavra avos. Tem algumas exceçõezinhas. Só quando o denominador se o denominador for 100, 1000, se o denominador for 100, eu vou ler nesse caso aqui, 1 centésimo. Se for 100, eu vou usar a palavra centésimo. Se for 1000, eu vou usar a palavra milésimo. Então, aqui eu tenho 3 milésimos. Eu digo assim, quando o denominador for potência de 10, eu vou ler conforme essa potência, tá? Aí vocês me perguntam, mas o que é potência, professora? Potência é assim, Se eu tiver 10 ao quadrado, isso aqui é uma potência. Aí eu vou ter 10 vezes 10, que é igual a 100. Se eu tiver 10 ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10, que vai ser igual a 1000. Isso que eu chamo de potência, tá? Quando for uma potência de 10 no denominador, aí eu vou colocar aqueles outros nomes especiais. E assim encerro o vídeo de hoje. Espero que tenham todos gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!